Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Isso é muito bom. Isso é ótimo. Bom, eu queria que vocês agora prestassem bem atenção nessa aula, que eu vou fazer um resumo de tudo aquilo que nós já aprendemos até agora, tá? Para isso, eu pediria que vocês pegassem a apostila de vocês, tá? Para vocês acompanharem o que eu vou trabalhar, ok? Eu quero que vocês peguem, por gentileza, a apostila lá na página 53, ok? Apostila, página 53. Eu só vou me localizar aqui direitinho para eu abrir junto com vocês. Isso. Então, nós temos aí a apostila na página 53, hora de estudo. E nós vamos fazer agora alguns exercícios. Apenas alguns, depois nós vamos lá para o caderno de atividades. E depois eu vou passar para vocês uma atividade que eu quero que vocês enviem para mim como documento até terça-feira que vem, tá bom? Valendo 30 pontos. Bom, nessa página 53 aí da apostila, eu quero que vocês atentem apenas para o exercício 2, tá? Apenas para esse exercício 2 ali, ó, onde começa assim: leia as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Nós vamos fazer juntos esse exercício, tá? Então, no primeiro ali, eu tenho ali, todo poema é sempre escrito em versos. É falso, tá? A estrutura de um poema é aquela que nós aprendemos em sala de aula, né? Ela, 98%, ela é da maneira vertical. Mas nem sempre as poesias que eu escrevo nela precisam ser em versos. Eu posso escrever uma narrativa, um texto em prosa, com, usando as mesmas características de um poema. Então, todo poema é sempre escrito em versos? É falso, tá? A segunda, ler um texto em prosa é mais difícil que ler um texto em verso. Não, é falso também. É mais fácil. É muito mais fácil você ler um texto em prosa do que eu ler um texto em verso. Por quê, professor? Porque quando eu falo em texto em verso, eu estou falando de poesia, de poema. E eu estou trabalhando muito o subjetivismo, o individualismo, até mesmo o egocentrismo daquele que escreve. Então, para eu entender, eu preciso ter conhecimento de mundo, eu preciso, às vezes, ter um pouco mais de sensibilidade para eu poder entender. Não que a prosa não vai exigir, mas é muito mais difícil. Então, ler um texto em prosa é mais fácil. Essa é falsa. A terceira, na maior parte das vezes, o texto de uma canção é escrito em versos. Aí sim, tá? Aí é verdadeiro. Na maior parte das vezes, o texto de uma canção é escrito em versos. Existe uma música do Legião Urbana chamada Faroeste Caboclo. Se vocês tiverem a curiosidade, podem até pesquisar. Se eu não me engano, são mais de 10 minutos, quase 10 minutos de música. E ali é uma narrativa, é uma história que acontece com o personagem ali, narrada em versos, em poesia, vamos assim dizer. Tá bom? A próxima. Um texto só é poesia se seus versos tiverem rimas. Falso, tá? Nem toda poesia vai apresentar rimas, tá bom? Vários gêneros podem ser escritos em prosa, não apenas os literários. Com certeza, verdadeiro. Por quê? Nós temos a crônica, nós temos o bilhete, nós temos o conto, nós temos a novela, né? Nós temos vários gêneros, certo? Quando eu mando uma mensagem para vocês no celular, no WhatsApp, é um gênero, entendeu? É um gênero discursivo, né? E eu estou escrevendo em prosa. Tanto os textos literários escritos em prosa quanto os textos literários escritos em versos são plurissignificativos, verdadeiríssima, né? Então, nós temos ali
vários tipos de significados, vários universos, vários contextos. Então, é verdadeira. As primeiras manifestações literárias na Grécia Antiga foram escritas na forma de versos. Exatamente isso, tá? Está corretíssima, ok? Muito bem. Vamos agora, então, partir para o exercício 3. Os gêneros gregos na Antiguidade Clássica eram divididos em 3 grandes grupos: o épico, o lírico e dramático. Leia as afirmações a seguir sobre esses gêneros e indique as corretas. Então, nós vamos indicar apenas as corretas. Vamos fazer junto também. A poesia épica trabalhava os sentimentos dos heróis de modo subjetivo e metafórico. Nada a ver, tá? Quando fala assim que a poesia épica trabalhava os sentimentos dos heróis de modo subjetivo, é aí que peca. É objetivo e nada de metáfora. Era a realidade, nua e crua, tá? 4. A poesia lírica era feita para ser encenada. Não. A poesia lírica era feita para ser cantada, tá? Por isso que fala de lira, porque usava-se a lira, era um instrumento parecido como uma harpa, né? Às vezes, em uma encenação entrava a poesia, mas não significa que ela foi feita para ser encenada, tá bom? O gênero dramático se subdividia na Grécia Antiga em tragédia e comédia. Certíssimo. Muito bem, então a número 8 está correta. Deixa eu descer mais aqui. Muito bem. Na literatura épica, os personagens, o cenário e as ações são o foco de interesse do texto. Perfeitamente. Então, nós temos na literatura épica o cenário, os personagens e as ações é o que realmente vai fazer com que ele se torne épico, porque vai mostrar o quê? As aventuras desse herói. Por isso que eu preciso de ação, de personagens, tá bom? 32. Os gêneros lírico e dramático eram escritos em verso. Já os textos épicos, como a Ilíada, eram escritos em prosa. Erradíssima, né? Os gêneros lírico e dramático, o gênero lírico é poesia, poema. Dramático é prosa. O que é o gênero dramático? É quando eu pego lá o gênero é uma ação desenvolvida num teatro, né? E os textos épicos, como a Ilíada, eram escritos em prosa, em poesia, tá bom? Na forma de poema. O número 4. Associe os gêneros literários às suas respectivas características. Então, nós temos ali gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. Exteriorização dos valores e sentimentos coletivos. Então, nós temos o número 2, é o gênero épico. Exteriorização dos valores e sentimentos coletivos. Representação de fatos com presença física de atores. Então, nós temos o número 3, gênero dramático. E manifestação de sentimentos pessoais, predominando assim a função emotiva. Número 1, nós temos o gênero lírico, ok? Então, a resposta correta aí ficou a letra B, tá? E por último, com relação aos gêneros literários, é incorreto afirmar que no gênero, vamos ler, letra A, lírico, o artista retrata criticamente a realidade. Só aí já dá para ver, né? Se é lírico, é poesia. Se é poesia, é subjetivismo, é emoção. Ele não tem que retratar a realidade de jeito nenhum. Então, essa aí já é a errada, né? As corretas já estão a B, a C e a D. Tudo bem? Bom, agora eu quero que vocês peguem lá o caderno de atividade de vocês, por favor. Peguem o caderno de atividade de vocês. Eu também vou abrir o meu aqui, tá? Só ele aparecer aqui. Isso. Lá na página 2, ok? Caderno de atividades, página 2. Deixa só ele abrir aqui, ok? Já está abrindo. Enquanto isso, vocês pegam aí, caderno de atividades,
página 2, onde a gente vai ter ali, ó, conceito de literatura e texto literário. Vamos revisar agora o que a gente aprendeu, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para vocês acompanharem comigo também. Eu preciso... Opa. Bom, vamos lá. Conceito de literatura e texto literário. Então, nós temos esses três primeiros balãozinhos aí. No meio dele está escrito literatura, né? Então, é tudo aquilo que nós aprendemos na literatura. O que é literatura? Então, esses três primeiros balãozinhos de cima aí, ó. Apresenta expressividade, complexidade e densidade. Dialoga linguagem com a realidade. O que é isso? Conversa. Não tem o objetivo de ser fiel à realidade. Se parece. Por isso que tem aquele conceito de verossimilhança, tá? Se aproxima da realidade. Promove a reflexão. Sim, promove a reflexão. Não que seja esse o objetivo central, mas promove a reflexão, tá? Aí depois, nós temos ali os 4 balãozinhos de baixo. É uma forma de conhecimento, não deixa de ser. Trabalha a língua corrente, sempre se extrai um sentido dela e apresenta novas visões sobre o mundo. Isso é o que nós temos em literatura. Qualquer conto, qualquer história, qualquer livro que vocês lerem, nós vamos encontrar isso aí. Aí, nesse quadro à direita, nós temos ali o texto literário. O que é um texto literário? Esse que vocês já leram, a Lucília, os 2 contos do Negrinha, tá? Mais atividade que eu vou mandar hoje. Então, olha só. Texto literário é o trabalho com a linguagem para que esta dialogue esteticamente com a realidade. Modo de expressão por meio do qual se pode despertar reflexão. Possibilita novas visões sobre os mundos social, físico e psicológico. Sempre se pode extrair um sentido, mesmo sendo ele culturalmente ou historicamente distante do leitor. O que é isso, professor? Eu tenho ali uma obra de Machado de Assis. Ele escreveu há mais de 100 anos as obras dele. Mas mesmo que ele tenha escrito há 100 anos, eu posso extrair um significado disso. Eu posso trazer para o meu dia a dia. Tá? Certo? Quando nós lemos na sala de aula o apólogo da linha e a agulha, quantas linhas existem no mundo? Quantas agulhas também existem no mundo? Tá? Essa é aquela reflexão que a gente pode fazer, que a literatura apresenta. Utiliza a língua corrente, que é trabalhada de modo que se forme uma realidade paralela. É uma forma de conhecer o mundo, pois primeiro registra situações próximas àquelas em que os leitores estão situados, depois as transmite. E os textos literários se diferenciam dos demais produzidos na sociedade por várias razões, entre elas por sua expressividade e densidade. Então, os textos literários, eles se diferenciam daquilo que não é literário. O que, por exemplo? Se diferencia de um jornal, de uma notícia. Por quê? Porque num texto literário nós temos a expressão, nós temos a densidade. O que é essa densidade? É o sentimento. É a maneira como o leitor ele vê o seu mundo e coloca dentro da ficção. Bom? Bom, adiantando aí, eu quero que vocês, por gentileza, vão lá na página 9, que eu também vou aqui. Então, nós temos ali, na página 9, estou chegando lá. Página 7. Página 9. Nós temos ali o resumo de verso e prosa. Então, de maneira geral, o texto literário ele pode ser escrito em forma de verso ou prosa. Verso, organização das palavras em versos, ou seja, em linhas descontínuas. O que é isso, professor? Se vocês pegarem uma poesia, ela nunca vai até o final da linha, né? Por isso que ela é escrita na vertical, tá bom? E prosa, organização das palavras em frases e parágrafos. E qual que é a semelhança dos dois?
Todos eles têm temas e conteúdos. Quais são os gêneros? Os gêneros épicos. Então, nós temos ali, aliás, perdão, os gêneros poéticos. O épico, que é narrações de acontecimentos importantes para um povo, centrados em um herói. O dramático, textos escritos para serem utilizados em representação cênica. E o lírico, textos de caráter subjetivo, centram-se na interioridade do eu lírico, ou seja, em suas emoções. Aí nós temos um esquema que resume novela, conto e crônica. Então lá, novela, nós temos ali sequências textuais predominantes, o diálogo e a narração, continuidade pela permanência de personagens, pluralidade e sucessividade dramática, número limitado de personagens, liberdade de tempo e espaço e outras sequências. Nós temos também na novela a dissertação e a descrição. No conto, que é o que vocês têm lá no livro Negrinha, uma unidade dramática, sequências textuais predominantes, diálogo e narração, unidade de espaço, unidade de tempo, ou seja, uma unidade só, apenas um passar do tempo, número reduzido de personagens, pouca descrição e pouca dissertação. Aí no romance, nós temos ali sequências textuais, narração, dissertação e também a narração, a descrição. As ações podem ocorrer em diferentes espaços. Nós temos a maior liberdade na abordagem do tempo na narrativa. Nós temos ali a pluralidade e a simultaneidade dramática, número também limitado de personagens e a estrutura, diálogo e narração. E a crônica, também, uma única unidade dramática do cotidiano, uma única unidade de espaço, unidade de tempo, unidade reduzida de personagens. A estrutura só pode ser dialogada, só narrativa ou só descritiva, não tem mistura de tipologias textuais, e nós temos ali a narração, a dissertação e a descrição. Em se tratando de crônica, nós temos o que é uma crônica? É um fato do cotidiano em que eu pego esse fato, transformo numa ficção e dou uma lição de moral, vamos dizer assim, disfarçada. É o que aconteceu quando a gente leu lá O Meu Melhor Amigo na sala de aula. Do cachorrinho, da mãe, lembra? Pois muito bem. Bom, eu vou mandar para vocês no WhatsApp a atividade de hoje, certo? Lembrando que vocês têm atividades para fazer no caderno e essa que eu vou mandar é para ser entregue até terça-feira que vem, certo? Valendo 30 pontos. Os que forem entregues no WhatsApp até terça-feira, 30 pontos. Na quarta-feira não será avaliado mais. Eu vou mandar um texto e as perguntas para corrigir. Só precisa me mandar as respostas dela, tá bom? Leiam a crônica do Luiz Fernando Veríssimo e me mande apenas as respostas, tá? Professor, eu posso fazer bem bonitinho assim no caderno, escrever e mandar uma foto para você, caso eu não consiga enviar por um documento no Word? Pode, tá? Sem problema. O importante é você enviar, beleza? Bom final de semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais.